Saia, segurança! Acompanhe este homem para fora agora, ordenou Derek, o gerente de empréstimos, em voz alta. A tensão cortava o ar enquanto David, o CEO negro, lentamente levava a mão ao rosto. Os seguranças avançaram com as mãos prontas nos cintos. Eu simplesmente pedi para falar com um gerente sobre meu pedido de empréstimo, explicou David calmamente a Thomas. Não levantei a voz nem fui agressivo de forma alguma. Não concedemos empréstimos a fraudadores e pessoas como você. Você só está causando distúrbios, insistiu Derek. Sua voz era única e elevada na sala. Instantaneamente, o segurança expulsou David do banco. Mas antes que David saísse, algo aconteceu que mudou tudo. Esta história mostra o melhor karma que pode acontecer quando funcionários tentam expulsar seu próprio chefe do banco. Você já foi discriminado em algum lugar? Compartilhe sua experiência nos comentários. Diga-nos de onde você está assistindo e clique no botão inscrever-se agora para ver o momento em que esses funcionários do banco percebem que cometeram o maior erro de suas carreiras. David Gaston construiu um império do nada. Filho de pais da classe trabalhadora, que tiveram 7 pedidos de empréstimo negados quando tentaram abrir seu pequeno negócio na década de 1980, David prometeu a si mesmo que as coisas seriam diferentes quando tivesse o poder de mudar. Agora, como fundador e CEO da Meridian Financial, com mais de 200 agências em todo o país, seu nome adornava prédios em todo o país. Seu rosto aparecia em revistas de negócios e sua história de ascensão de origens humildes a magnata bancário era ensinada em escolas de administração. Mas, nesta tarde comum de terça-feira, em uma pequena loja de conveniência em seu antigo bairro de Westwood, David era apenas mais um cliente em roupas casuais comprando alguns itens. Sem terno sob medida, sem segurança, sem carro executivo esperando do lado de fora. Apenas um homem de jeans, máscara e suéter, pegando alguns itens essenciais antes de ir para casa. Quando ele pegou uma caixa de leite, uma conversa na prateleira ao lado rompeu o silêncio da loja. Até a Meridian me recusou, e eles afirmam ser focados na comunidade, disse uma voz grave, com frustração evidente em cada sílaba. Fiz tudo certo. Tudo o que eles pediram. É sempre a mesma história, disse outra voz carregada de uma decepção familiar. Eles encontram qualquer desculpa para não nos conceder empréstimos. Minha pontuação de crédito é excelente. Meu plano de negócios era sólido. Tenho garantias. O que mais eles querem? David congelou, com a mão ainda segurando a caixa de leite no ar. Seu banco, a instituição que ele construiu do zero, com uma promessa de igualdade sendo discutido dessa maneira. Ele colocou cuidadosamente a embalagem na cesta e se aproximou, fingindo examinar os itens em uma prateleira próxima. Trouxe toda a minha documentação, continuou o primeiro homem. Declarações de imposto de renda, projeções de negócios, tudo. O agente de crédito do Meridian mal olhou antes de dizer que eu não me qualificava. Então vi um cara branco entrar depois de mim e ser aprovado para um valor semelhante na metade do tempo. A mesma coisa aconteceu com meu primo na agência do centro, acrescentou o segundo homem. É como se eles tivessem uma cota. Vamos aprovar um empresário negro este mês e nossa cota de diversidade estará preenchida. É o mesmo preconceito, só que escondido atrás de declarações de missão sofisticadas e brochuras sobre diversidade. E o pior é que o dono é um dos nossos, um homem negro. David sentiu o peito apertar. Ele espreitou pela esquina e viu 2 homens negros bem vestidos, na casa dos 30 anos, ambos com a expressão cansada de quem já bateu na mesma porta muitas vezes. Sabe o que é pior? Disse o homem mais alto gesticulando com uma lata de café. O Meridian deveria ser diferente. Toda a história deles é sobre servir comunidades subrepresentadas. O fundador, aquele Gaston, sempre fala sobre igualdade financeira nos seus discursos. É tudo conversa, respondeu seu amigo. É só marketing para fazer os brancos se sentirem bem com o banco onde depositam seu dinheiro. A mesma discriminação, só que em um prédio mais chique. David, silenciosamente, se moveu para outro corredor, sem apetite, com a mente a mil. Isso estava acontecendo em seu banco, sob sua supervisão? A mesma instituição que ele havia criado para resolver esse problema. 20 anos antes, David estava em pé no prédio vazio que se tornaria a primeira agência do Meridian Financial. Ele era mais jovem, cheio de idealismo, apontando para as plantas arquitetônicas enquanto falava apaixonadamente para um pequeno grupo de investidores. Este banco será diferente, prometeu ele, sua voz ecoando no espaço vazio.
Ele atenderá a todos igualmente, independentemente de raça ou origem. Meus pais não conseguiram um empréstimo por causa da cor da pele, não por causa de suas finanças, não por causa de seu plano de negócios, mas por causa de quem eles eram. Não em nosso banco, nunca no nosso banco. Os investidores acenaram com a cabeça, cativados pela sua visão. Um senhor idoso partilhou, com lágrimas nos olhos, a sua experiência semelhante. Juntos, construíram o que se tornaria uma das instituições financeiras de mais rápido crescimento no país. Banca para Todos não era apenas o slogan do Meridian. Era suposto ser o seu ADN. De volta ao seu gabinete executivo naquela noite, David olhou para a declaração de missão emoldurada e afixada na parede, escrita em caligrafia elegante. Oportunidades financeiras para todas as comunidades. As palavras agora pareciam zombar dele. Relatórios e estatísticas cobriam sua mesa. Taxas de aprovação de empréstimos que ele nunca havia verificado pessoalmente. Pesquisas de satisfação do cliente que, de repente, pareciam vazias. Iniciativas de diversidade que, talvez, fossem apenas superficiais. "Senhor, está tudo bem?" perguntou sua assistente da porta, preocupada com o silêncio incomum de seu chefe normalmente enérgico. "Cancele minhas reuniões de amanhã." "Todas?" perguntou sua assistente alarmada. "Até a mesa redonda do Federal Reserve?" "Tudo." "Preciso ver isso com meus próprios olhos." Ele sussurrou mais para si mesmo do que para ela. Na manhã seguinte, Dave se viu em um apartamento desconhecido na cidade, sentado diante de um maquiador profissional especializado em transformações teatrais. Passo a passo, sua aparência mudou. Óculos diferentes, com armações mais grossas, substituíram os de grife. Uma barba rala, algo que ele nunca usara em público, apareceu ao longo da linha do queixo. A maquiadora trabalhou meticulosamente para alterar sutilmente a aparência de suas maçãs do rosto e adicionar algumas imperfeições à sua tez normalmente impecável. Em seguida, vieram as roupas, itens comprados em lojas de departamento que custaram uma fração do seu guarda-roupa habitual. O terno feito à mão e os sapatos de couro italiano deram lugar a calças caqui e uma camisa de botões que não caía muito bem. O mais importante era a postura. A postura confiante do CEO foi substituída por algo mais hesitante, menos seguro. David praticou diante do espelho, curvando ligeiramente os ombros, tornando-se menor, como as pessoas costumam fazer quando sentem falta de poder. "Lembre-se", instruiu a maquiadora enquanto aplicava os retoques finais. "Não faça contato visual direto por muito tempo." Pessoas que estão acostumadas a ser ignoradas tendem a desviar o olhar primeiro. 4 horas depois, o homem que saiu do apartamento não se parecia em nada com David Gaston, cujo retrato estava pendurado em todas as agências financeiras da Meridian, em todo o país. Ele havia se tornado apenas mais um cliente, prestes a experimentar seu próprio banco do outro lado do balcão. Com um pedido de empréstimo em mãos, contendo excelentes qualificações financeiras, mas com um nome diferente, David se dirigiu à agência principal da Meridian, no centro da cidade. Seu coração batia forte de ansiedade, não por enganar seus funcionários, mas pelo que poderia descobrir. A agência principal do Meridian Financial erguia-se como um monumento ao sucesso no coração do distrito financeiro. Vidros brilhantes, mármore polido e um logotipo enorme. David ajustou seu paletó mal ajustado uma última vez antes de entrar no banco que havia construído. O disfarce parecia estranho em sua pele, mas a documentação em sua pasta estava meticulosamente preparada. Mesmo nível de renda, boa pontuação de crédito, algum histórico comercial e projeções, apenas com um nome diferente. David Williams era, no papel, idêntico a David Gaston em todas as qualificações financeiras que importavam. O sol da manhã refletia na imponente fachada de vidro do banco. Enquanto David parava momentaneamente na calçada, observava os clientes entrando e saindo, homens e mulheres de todas as origens, entrando com esperança e saindo. Até hoje, ele nunca havia questionado o que acontecia dentro de suas agências, além das estatísticas dos relatórios trimestrais. Mas a conversa que ouvira naquela loja de conveniência abalara sua confiança naqueles números. Ao passar pela porta giratória logo na entrada, David imediatamente notou um homem branco bem vestido, na casa dos 40 anos, sendo recebido perto do balcão de atendimento. Samantha, uma das representantes seniores de atendimento ao cliente que trabalhava no banco há anos, sorria amplamente para ele.
David a reconheceu imediatamente, embora ela não desse sinais de reconhecê-lo. Sr. Kensington, que bom vê-lo novamente, exclamou ela, estendendo a mão calorosamente. Como foi a formatura da sua filha? Harvard, não foi? Você deve estar muito orgulhoso, disse o homem, sorrindo e se erguendo mais ao ser reconhecido. Sim, ciências políticas, seguindo os passos do pai. Que maravilha, respondeu Samantha com entusiasmo genuíno. E como está Martha? Ela já se recuperou da cirurgia? Está como nova. O Sr. Kensington assentiu com gratidão. Obrigado por perguntar. A mão de Samantha tocou levemente o cotovelo dele em um gesto de atendimento personalizado, enquanto o guiava pelo saguão. Derek cuidará muito bem de você hoje. Ele já reuniu suas informações e está pronto para discutir as opções de investimento sobre as quais conversamos da última vez. Ele reservou 1 hora inteira para você. Fantástico, respondeu o Sr. Kensington. Estou ansioso por esta reunião há 1 semana. David observou essa interação com atenção, seu olhar treinado registrando cada detalhe da linguagem corporal, do contato visual, da postura atenciosa, da priorização. Essa era a experiência Meridian que ele sempre imaginou para todos os clientes. Esse era o padrão que ele mesmo havia escrito no manual de treinamento da empresa. Depois que o Sr. Kensington foi acompanhado, David se aproximou da recepção, onde outra funcionária, Alicia, digitava em seu computador. David ficou parado ali por quase 30 segundos antes que ela levantasse os olhos, encontrando o olhar dele apenas brevemente antes de voltar para a tela. Posso ajudar? Perguntou ela sem entusiasmo, sem nenhum traço da cordialidade demonstrada ao Sr. Kensington momentos antes. Não, senhor. Nenhum sorriso, nenhuma saudação personalizada. Sim, tenho um compromisso para discutir um empréstimo comercial, respondeu David, usando uma voz ligeiramente diferente de seu tom autoritário normal. Meu nome é Williams. David Williams. Alicia olhou para o computador, rolou a tela rapidamente e, sem olhar para ele, estendeu a mão por baixo da mesa e pegou uma prancheta cheia de formulários. Preencha tudo e traga de volta, disse ela, deslizando a prancheta pelo balcão. Alguém irá atendê-lo assim que estiver disponível. Nenhuma saudação pelo nome. Nenhuma orientação para a mesa de um agente de crédito. Nenhuma menção sobre quando estaria disponível, sem contato visual. Acho que minha consulta era para as 10h30, observou David educadamente, olhando para o relógio. Eram 10h32. Estamos atrasados hoje, respondeu Alicia sem tirar os olhos da tela. Sente-se e preencha a papelada. David sentou-se na sala de espera, com a prancheta na mão, e começou a preencher informações que sabia de cor, apenas com alguns detalhes pessoais diferentes. Desse ponto, ele tinha uma visão clara de toda a operação. Um jovem casal negro estava sentado à sua frente, também esperando com a papelada preenchida nas mãos. David acenou educadamente para eles, recebendo sorrisos cansados em troca. O homem olhou para o relógio, um gesto que sugeria que eles estavam esperando há algum tempo. Os minutos se passaram. 10, 15, 20. Durante esse tempo, David observou um padrão tão óbvio que era doloroso de ver. 3 clientes brancos entraram depois dele. Todos foram prontamente recebidos, com variações de "Bom dia". Em que podemos ajudar? Todos foram acompanhados até os agentes de crédito em poucos minutos, apesar de terem chegado depois de David e do jovem casal. Uma mulher branca na casa dos 30 anos entrou. Mencionou que não tinha hora marcada, mas queria discutir opções de refinanciamento e foi imediatamente encaminhada a um agente de crédito disponível. Sempre podemos reservar um tempo para discutir refinanciamentos, assegurou a recepcionista calorosamente. Enquanto isso, David ficou sentado esperando, com a papelada preenchida, observando os minutos passarem no grande relógio de parede com o logotipo da Meridian. Através da divisória de vidro, Derek Thompson, um dos gerentes de crédito sênior que havia recebido um prêmio de desempenho no mês anterior em uma cerimônia na qual o próprio David havia feito um discurso, mostrava entusiasticamente ao empresário branco várias opções na tela do computador. A linguagem corporal deles dizia tudo. Inclinados um para o outro, risadas ocasionais, um relacionamento sendo construído. Os gestos de Derek eram amplos, confiantes. A linguagem corporal de alguém fazendo uma venda, oferecendo oportunidades.
David percebeu diferenças sutis na maneira como Derek interagia com o Sr. Kensington em comparação com outras pessoas. Em um determinado momento, Derek e o Sr. Kensington olharam para algo na tela do computador e Derek literalmente bateu na mesa de empolgação. Esse é exatamente o tipo de potencial de crescimento que adoramos ver. Sua voz ecoou pelo saguão. Com sua experiência, essa aprovação está praticamente garantida. Já se passaram 25 minutos desde a chegada de David. O jovem casal negro estava esperando há ainda mais tempo. David observou enquanto outra agente de crédito, Vivian Chen, terminava com um cliente e ficava disponível. Ela caminhou até a recepção, teve uma breve conversa sussurrada com Alicia e então olhou para a área de espera, onde David e o casal estavam sentados. Em vez de chamá-los, Vivian desapareceu na sala de descanso. Mais 5 minutos se passaram. David observou 3 agentes de crédito conversando casualmente perto da máquina de café, visíveis através da divisória de vidro da sala de descanso. Nenhum deles parecia ter pressa em voltar ao trabalho, apesar dos clientes que esperavam. Você já se perguntou como seria tratado se as pessoas que o atendessem não soubessem sua posição ou status? Inscreva-se agora para testemunhar o que acontece quando esse poderoso CEO experimenta em primeira mão a discriminação da própria empresa e as consequências devastadoras que se seguem. Finalmente, após 28 minutos de espera, apesar de o horário marcado ter passado e vários agentes de crédito estarem disponíveis, Alicia chamou seu nome. Sr. Williams. Derek pode atendê-lo agora. O jovem casal trocou um olhar de frustração. Eles estavam esperando há mais tempo do que David. Ele anotou os nomes deles na papelada ao passar. Johnson. Mais um detalhe para acompanhar mais tarde. Quando David se aproximou da mesa de Derek, percebeu que o comportamento do agente de crédito mudou instantaneamente. O sorriso que estava tão presente no rosto do Sr. Kensington desapareceu. A linguagem corporal entusiasmada desapareceu. A cadeira que havia sido puxada para dar as boas-vindas ao cliente anterior permaneceu encostada na mesa. Derek não se levantou para cumprimentá-lo. Em vez disso, gesticulou vagamente em direção à cadeira enquanto terminava algo no computador, sem se dar ao trabalho de fazer contato visual. Sente-se, disse ele secamente. Williams, certo? Sim, David Williams, respondeu David, estendendo a mão sobre a mesa. Após um momento de hesitação, longo o suficiente para ser perceptível, Derek apertou a mão brevemente antes de imediatamente pegar a papelada. Sem conversa fiada, sem boas-vindas a Meridian, sem "Como vai você hoje?". O contraste com o tratamento dado ao Sr. Kensington não poderia ter sido mais gritante. Quando Derek começou a examinar o pedido, suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente ao ver os números financeiros, os mesmos números que, sob o nome de David Gaston, teriam recebido tratamento VIP. Você está solicitando um empréstimo para a expansão de negócios no valor de os 100 mil? Perguntou Derek, com ceticismo evidente no tom de voz. Isso mesmo, respondeu David calmamente. Incluí meu plano de negócios, projeções financeiras e documentação de garantia. Como você pode ver, meu negócio atual tem sido lucrativo por 8 anos consecutivos. Derek mal olhou para o plano de negócios abrangente que David havia passado a noite anterior preparando. Em vez disso, ele voltou para o computador e começou a digitar rapidamente. Vamos verificar seu histórico de crédito antes de prosseguirmos, disse ele com desdém. Não adianta perder tempo se houver algum problema. Naqueles primeiros momentos, antes que uma única palavra substantiva sobre finanças fosse trocada, o veredicto já havia sido proferido. David podia ver isso nos olhos de Derek, na mudança sutil de seus ombros, na maneira como seus dedos não se estenderam para um aperto de mão até que David tomou a iniciativa. Nas suposições já feitas, esta era uma Meridian Financial, diferente daquela que o Sr. Kensington conhecera. Este era um mundo completamente diferente. Através das paredes de vidro do escritório de Derek, David podia ver o jovem casal negro ainda esperando. Um homem branco que havia entrado no banco depois de David, agora era recebido com entusiasmo por Vivian, que aparentemente havia terminado seu intervalo para o café no momento certo. O que David ainda não sabia era o quanto seu tratamento seria drasticamente diferente quando ele realmente começasse a discutir seu pedido de empréstimo com Derek, e com que rapidez essa reunião rotineira se transformaria em um dos confrontos mais chocantes da história bancária. Por todo o banco,
câmaras de segurança gravavam silenciosamente tudo o que se passava. Câmaras que mais tarde forneceriam provas irrefutáveis do que estava prestes a acontecer. Na gravata de David, um minúsculo dispositivo de gravação captava cada palavra, cada tom desdenhoso, cada microagressão que se tornava cada vez mais macroagressiva. O palco estava montado. Os atores estavam em posição e o homem que todos eles não reconheceram estava prestes a experimentar em primeira mão exatamente por que é que aqueles clientes na loja de conveniência tinham perdido a confiança na sua instituição. O escritório de Derek Thompson era um santuário do sucesso. Então, senhor Williams, começou Derek, mal tirando os olhos do celular enquanto continuava digitando algo. Me dê um momento. O tom desdenhoso foi imediato. Nenhuma urgência, nenhum reconhecimento de que David havia sido deixado esperando por quase 30 minutos. A atenção de Derek permaneceu fixa em seu dispositivo por mais 45 segundos, uma eternidade em uma interação profissional. David sentou-se pacientemente, observando cada detalhe. Mentalmente registrando o contraste gritante com a forma como o Sr. Kensington havia sido tratado anteriormente, Derek finalmente colocou o celular de lado, embora não completamente, e olhou para a papelada. Empréstimo para a expansão de negócios, os 100 mil. Leu em voz alta, com ceticismo transparecendo em cada sílaba. Isso é ambicioso, disse David, inclinando-se ligeiramente para a frente e abrindo seu portfólio de negócios meticulosamente preparado. Dirijo a Williams Consulting há 8 anos. Somos especializados em otimização da cadeia de suprimentos para fabricantes de médio porte. O empréstimo financiaria nossa expansão para 3 novos mercados, onde já garantimos contratos preliminares. A pasta continha tudo o que um agente de crédito poderia desejar. Demonstrações financeiras impecáveis. Um plano de negócios que havia sido revisado por executivos da Meridian durante sua elaboração. Embora eles não soubessem disso, análise de mercado, contratos garantidos e documentação de crédito perfeita. Era, por qualquer padrão objetivo, um pedido de empréstimo que deveria ter sido aprovado rapidamente. Derek deu uma olhada rápida, folheando as páginas rapidamente sem lê-las. Seus olhos nunca se detiveram nas margens de lucro impressionantes, na trajetória de crescimento ou nas garantias significativas oferecidas. Consultoria, hein? Disse Derek, colocando o portfólio de lado com muita rapidez. E onde você disse que adquiriu sua experiência empresarial? A pergunta ficou no ar. A primeira de muitas destinadas não a obter informações, mas a minar a credibilidade do candidato. David havia incluído suas credenciais de MBA e 15 anos de experiência no setor na primeira página do portfólio. Conforme indicado na minha visão geral do negócio, tenho um MBA pela Northwestern e 15 anos de experiência no setor, incluindo cargos executivos em 2 empresas da Fortune 500, respondeu David calmamente. Derek ergueu ligeiramente a sobrancelha. Northwestern, escolha interessante. A implicação era clara. Dúvidas sobre a credencial em si. Sim, bolsa integral, acrescentou David, observando cuidadosamente as microexpressões de Derek. Neste momento, Vivian Chen, que observava em silêncio de sua cadeira ao lado, inclinou-se para a frente. Sr. Williams, enquanto Derek analisa suas informações, talvez eu possa mostrar alguns de nossos outros produtos de empréstimo. Temos várias opções que podem ser mais adequadas à sua situação. Gostaria de saber o que os torna mais adequados do que o que solicitei, respondeu David, mantendo a compostura. Vivian pegou um folheto brilhante do programa de empréstimos para empreendedores comunitários da Meridian, um produto com taxas de juros 3,5% mais altas do que os empréstimos comerciais padrão, prazos de pagamento mais curtos e condições mais restritivas. Este programa foi especialmente concebido para empreendedores de diversas origens, explicou ela, enfatizando certas palavras de forma a tornar claro o seu significado. Os requisitos de qualificação são mais flexíveis. A ironia era dolorosa. David nunca soube que esta parte era uma forma de orientar os candidatos pertencentes a minorias para condições menos favoráveis. Tinha-lhe sido garantido que nunca seria usado dessa forma. Creio que as minhas qualificações excedem os requisitos para o seu empréstimo padrão para a expansão de negócios, observou David. Por que eu escolheria um produto com taxas de juros mais altas e condições mais restritivas? Derek limpou a garganta, retomando o controle da conversa. Sr. Williams, o setor bancário é complexo.
Pessoas com a sua formação muitas vezes não entendem a responsabilidade financeira da mesma forma que os empresários estabelecidos. Esses produtos especializados fornecem proteções enquanto você constrói sua credibilidade. A declaração pairou no ar, a discriminação nua e crua mal velada em seu conselho. David sentiu seu pulso acelerar, mas manteve a calma exterior. Minha pontuação de crédito é 815, respondeu David com serenidade. Nunca deixei de pagar nenhuma obrigação. Minha empresa tem sido lucrativa em todos os trimestres desde que foi criada. O que exatamente na minha formação sugere que eu não entendo de responsabilidade financeira? Derek se mexeu, desconfortável. Estou falando de maneira geral, é claro, mas é importante ter expectativas realistas. Um empréstimo desse tamanho é, bem, substancial. A propósito, seu terno é bonito, feito sob medida. A mudança abrupta de assunto foi chocante. Uma tentativa deliberada de insinuar algo impróprio sobre como David poderia pagar até mesmo o terno modesto que vestia. Na verdade, é de uma loja de departamento, respondeu David. Acredito em viver abaixo das minhas possibilidades para reinvestir no meu negócio. Como mostram as demonstrações financeiras, recebo um salário modesto, apesar dos lucros significativos da empresa. Derek assentiu condescendentemente. Isso é admirável, mas vou ser franco com você, Sr. Williams. Empréstimos como este exigem uma análise minuciosa. O comitê de aprovação vai querer saber por que você precisa de uma quantia tão alta e se você realmente compreende a obrigação que está assumindo. O plano de negócios detalha exatamente como cada dólar será alocado, respondeu David, retirando páginas específicas da pasta. Como você pode ver, garantimos contratos que gerarão uma receita estimada de 1,2 milhão em 18 meses, mais do que cobrindo o cronograma de pagamento do empréstimo. Derek mal olhou para os documentos. Em vez disso, recostou-se na cadeira e entrelaçou os dedos, uma postura de poder que David reconheceu dos seminários de negociação. Vamos ser honestos, Sr. Williams, disse Derek, com um tom de voz diferente. Alguém como você é, estatisticamente, um risco de fuga com um empréstimo dessa magnitude. O banco tem que proteger seus interesses. A sala ficou em silêncio. A declaração pairou no ar como um gás nocivo. David sentiu uma onda genuína de raiva, mas canalizou-a para sua próxima pergunta com a voz deliberadamente controlada. Estou curioso, Sr. Thompson, disse David lentamente. O que exatamente você quer dizer com alguém como eu? A pergunta era direta, inevitável, e colocou Derek na posição desconfortável de ter que explicar explicitamente seu preconceito ou recuar. Seus olhos se voltaram nervosamente para o lado, buscando a ajuda de Vivian, que de repente ficou muito interessada em ajustar seu bloco de notas. Estou me referindo a dados demográficos de crédito, respondeu Derek, sem convicção. Categorias de risco estatístico? Nada pessoal, entendo, disse David. E quais fatores demográficos estão influenciando sua avaliação da minha solicitação? Minha pontuação de crédito perfeita? Meus 8 anos de sucesso nos negócios? Meus contratos garantidos? Minhas garantias significativas? Ou há outro fator que você está considerando? O desconforto de Derek agora era visível. Ele remexeu os papéis desnecessariamente, ganhando tempo ao tomar um gole de água. Sr. Williams, você está me entendendo mal. Temos a responsabilidade para com nossos depositantes de avaliar o risco de forma adequada. Sua solicitação receberá a mesma consideração que qualquer outra. A mentira era tão transparente que era quase risível. David tinha visto com seus próprios olhos Derek aprovar entusiasticamente o Sr. Kensington para um valor semelhante com base em muito menos documentação. Então você está dizendo que o fato de eu ser negro não tem influência no seu ceticismo? Perguntou David diretamente. A pergunta caiu como uma bomba na fachada cuidadosamente mantida da interação. O rosto de Derek ficou vermelho, sua boca abriu e fechou sem que nenhuma palavra saísse. Isso é... Nós não... gaguejou Derek. A raça não é absolutamente um fator em nossas decisões de empréstimo. Isso seria ilegal e contra as políticas da Meridian. David assentiu lentamente. Fico aliviado em ouvir isso. Então, vamos voltar à minha solicitação e discutir os méritos específicos do negócio, certo? O que Derek não percebeu naquele momento foi que David não estava apenas testando-o. Ele estava dando a ele uma chance de redenção, uma chance de corrigir o rumo, de fazer seu trabalho corretamente,
de tratar esse candidato com o mesmo respeito e consideração dados aos outros. A atmosfera no escritório de Derek Thompson havia mudado. O que começou como uma discriminação sutil se cristalizou em algo mais duro, mais tangível. A pergunta direta de David sobre preconceito racial claramente deixou Derek desconfortável, que agora tentava recuperar o controle da interação. "Vamos continuar analisando sua candidatura, Sr. Williams", disse Derek com rigidez, puxando a pasta para mais perto. "Você mencionou otimização da cadeia de suprimentos para fabricantes. Esse é um setor competitivo. Que valor específico sua empresa oferece que as empresas estabelecidas não oferecem?" Era uma pergunta legítima sobre negócios, a primeira que Derek havia feito. Mas o tom sugeria que ele estava procurando falhas, em vez de compreensão. David estava preparado. "Somos especializados em empresas de médio porte que normalmente são ignoradas pelas grandes empresas de consultoria", explicou David, virando para a página 17 de seu plano de negócios. David dominava o assunto com perfeição, o que não era surpreendente, já que ele revisava regularmente centenas de planos de negócios em sua função real como CEO. Os detalhes técnicos que ele compartilhou sobre otimização da cadeia de suprimentos eram de nível especializado, refletindo um conhecimento que impressionaria qualquer profissional financeiro genuíno. A expressão de Derek ficou tensa. Ele não esperava esse nível de especialização. Seus olhos se voltaram para números específicos nas páginas que David mencionou, procurando por pontos fracos e não encontrando nenhum. "Esses retornos projetados parecem otimistas", disse Derek, embora o desempenho passado documentado apoiasse claramente as projeções. Através das paredes de vidro do escritório de Derek, David percebeu um casal branco de meia-idade sendo acompanhado até a mesa de outro agente de crédito. O contraste no tratamento foi imediatamente aparente. Sorrisos, apertos de mão, café oferecido, cadeiras puxadas. O único agente estava inclinado para a frente atentamente, acenando com entusiasmo enquanto eles falavam. Derek percebeu que a atenção de David havia mudado e seguiu seu olhar. Algo na atitude de Derek endureceu ainda mais. "Se você quiser solicitar um empréstimo de valor menor, talvez possamos agilizar o processo", sugeriu Derek, mudando de tática. "Talvez $10.000 para começar." Isso seria mais realista para um solicitante pela primeira vez. "Não sou um solicitante pela primeira vez", corrigiu David calmamente. "Como minha documentação mostra, administrei com sucesso linhas de crédito empresarial de até $500.000, com histórico de pagamento perfeito. Os $100.000 que estou solicitando são, na verdade, conservadores em relação às nossas necessidades de expansão projetadas." A irritação de Derek ficou cada vez mais visível. Seu cliente não se encaixava na narrativa que ele havia construído, não demonstrava a diferença ou a falta de sofisticação financeira que ele esperava. Cada vez que Derek tentava minar a solicitação, David respondia com respostas precisas e bem informadas que deveriam ter fortalecido seu caso. Viven, que tinha ficado praticamente em silêncio, inclinou-se e sussurrou algo para Derek. Embora fosse para ser privado, a audição apurada de David, desenvolvida ao longo de anos de negociações em salas de reunião, captou cada palavra. "Estamos atrasados na fila. Harrison precisa de ajuda com a hipoteca gigantesca dos Wilson." Derek acenou sutilmente com a cabeça e olhou para o relógio com preocupação exagerada. "Sr. Williams, agradeço seu entusiasmo, mas acho que já discutimos o suficiente por hoje. Preciso enviar isso para a análise do nosso comitê, o que normalmente leva de 7 a 10 dias úteis." "Isso é interessante", respondeu David. "Notei que o Sr. Kensington foi informado anteriormente que sua aprovação estava praticamente garantida durante a consulta inicial. Existe um processo de revisão diferente para determinados clientes?" A observação direta soou como um tapa. O rosto de Derek ficou ligeiramente vermelho. "Cada situação é diferente", disse ele com desdém. "O Sr. Kensington tem um relacionamento de longa data com nosso banco." "Entendo", David assentiu. "E como se estabelece tal relação se os pedidos de empréstimo são tratados de forma diferente desde o início?" A paciência de Derek estava claramente se esgotando. Ele remexeu os papéis desnecessariamente, uma tática de protelação que David já tinha visto inúmeras vezes em negociações. "Olha", disse Derek, em voz baixa para Viven, sem perceber que David podia ouvir perfeitamente. "Estamos perdendo tempo com esse vagabundo quando temos clientes de verdade esperando. Ele parece uma fraude."
A ofensa pairou no ar por um momento. David sentiu uma onda de raiva genuína, mas manteve a compostura, embora tenha permitido uma reação suficiente para mostrar que tinha ouvido o comentário. "Gostaria de falar com seu gerente, por favor", disse David, com voz calma, mas firme. Os olhos de Derrick se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava ser ouvido. Seu constrangimento rapidamente se transformou em defensividade. "O gerente da agência não tem tempo para pessoas que não se qualificam para empréstimos básicos", respondeu ele friamente. "Já lhe disse qual é o processo. Se não está satisfeito com isso, talvez outro banco seja mais adequado para a sua situação." A rejeição era agora flagrante, sem qualquer disfarce. David permaneceu sentado, com uma postura relaxada, mas digna. "Acho que tenho o direito de falar com um gerente sobre minha solicitação e sobre sua conduta durante esta reunião", afirmou David. "Vou esperar aqui até que ele esteja disponível." A compostura de Derrick se abalou ainda mais. "Sr. Williams, já fui mais do que paciente. Se o senhor vai dificultar as coisas, vou ter que pedir que saia." "Solicitar falar com um gerente é um direito padrão do cliente, não é?", respondeu David calmamente. "Não há nada de difícil nesse pedido." Derrick levantou-se abruptamente, sua cadeira rolando para trás com a força. "Não vou discutir com você. Esta reunião está encerrada." David permaneceu sentado. "Vou esperar pelo gerente. Obrigado." O rosto de Derrick ficou ainda mais vermelho. "Segurança!", gritou ele alto o suficiente para ser ouvido através da divisória de vidro. Um segurança, um jovem chamado Thomas, de acordo com o crachá, aproximou-se da porta do escritório, com a mão instintivamente indo para o rádio no cinto. "Há algum problema, Sr. Thompson?", perguntou Thomas, olhando para os dois homens com confusão. David estava sentado calmamente, com as mãos cruzadas no colo, enquanto Derrick estava de pé, visivelmente agitado. "O Sr. Williams está sendo agressivo e se recusa a sair após o término de sua consulta", explicou Derrick, sua descrição não tendo nenhuma semelhança com a realidade visível a qualquer pessoa que estivesse observando. "Por favor, acompanhe-o até a saída do prédio." Thomas hesitou, claramente desconfortável com a discrepância entre a afirmação de Derrick e o que ele estava vendo. "Senhor", Thomas dirigiu-se a David, "preciso pedir que me acompanhe." "Eu simplesmente pedi para falar com um gerente sobre meu pedido de empréstimo", explicou David calmamente a Thomas. "Não levantei a voz, nem fui agressivo de forma alguma." "Ele está causando distúrbios", insistiu Derrick, sua voz sendo a única realmente elevada na sala. "Ele tem sido argumentativo durante toda a reunião." Thomas ainda parecia incerto, mas anos de condicionamento para seguir ordens da gerência do banco prevaleceram sobre seu evidente desconforto com a situação. "Senhor, preciso que você venha comigo agora", disse Thomas a David, com a mão ainda no rádio. "Por favor, não complique as coisas." David levantou-se lentamente, recolhendo seus documentos com cuidado deliberado. "Entendo que você está fazendo seu trabalho, Thomas. Eu vou com você, mas quero deixar claro que estou sendo removido por solicitar falar com um gerente após sofrer tratamento discriminatório." "Não dê ouvidos a ele", interrompeu Derrick. "Ele está apenas irritado porque seu empréstimo não foi aprovado. Vemos isso o tempo todo." Outros clientes do banco começaram a perceber a situação. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis, enquanto outros observavam com interesse indisfarçável. O jovem casal negro que David havia notado anteriormente trocou olhares cúmplices. Quando Thomas começou a acompanhar David até a saída, eles passaram pelo agente de crédito que atendia o casal branco. A conversa deles era facilmente audível. "Com suas qualificações, poderíamos aprovar até $200.000, se você quiser considerar um orçamento maior para a reforma", dizia o agente de crédito com entusiasmo. "As taxas estão excelentes no momento." A ironia do momento era quase perfeita, como se tivesse sido encenada para enfatizar tudo o que acabara de acontecer no escritório de Derrick. Mesmo banco, mesmo dia, tratamento dramaticamente diferente. O que Derrick Thompson não sabia, nem poderia imaginar em seu pior pesadelo, era que sua carreira na Meridian Financial agora era medida em minutos, não em anos. O homem que estava sendo escoltado pela segurança estava prestes a se revelar como o fundador e CEO de toda a organização, e as câmeras de segurança que gravavam silenciosamente em todo o banco haviam capturado cada momento da interação. A caminhada da vergonha pelo saguão da Meridian Financial parecia interminável. David Gaston,
disfarçado de David Williams, estava sendo escoltado para fora de seu próprio banco pela segurança, passando por clientes curiosos e funcionários desconfortáveis. Para muitos que assistiam, era uma cena muito familiar. Outro solicitante de empréstimo negro sendo mandado embora. Para David, era o culminar de uma experiência devastadora que havia confirmado seus piores temores. Thomas, o jovem segurança, mantinha uma distância respeitosa enquanto caminhavam, claramente desconfortável com sua tarefa. Sinto muito por isso, senhor. Ele sussurrou quase inaudivelmente. Estou apenas fazendo o que me mandaram. David acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. Ele entendia muito bem a posição do jovem. Ao se aproximarem das portas da entrada principal, David enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Preciso fazer uma ligação rápida antes de sair, disse ele calmamente a Thomas. Só vai demorar um instante. Thomas hesitou, olhando para o escritório de Derrick, onde o agente de crédito observava atentamente, claramente esperando que David fosse retirado imediatamente. Senhor, recebi instruções para acompanhá-lo até a saída, respondeu Thomas, incerto. Um minuto, disse David, mudando sutilmente o tom de voz. Um indício da autoridade que normalmente exercia emergiu através de seu disfarce. É tudo o que preciso. Algo no comportamento de David fez Thomas hesitar. Talvez fosse a confiança tranquila tão diferente do cliente difícil que Derrick havia descrito. Talvez fosse seu próprio desconforto com a situação. Fosse qual fosse o motivo, Thomas acenou levemente com a cabeça. Um minuto, concordou. David discou um número de memória. Não um número da sua lista de contatos, mas um que sabia de cor. Uma linha direta para o andar executivo da sede da Meridian Financial, localizada apenas 20 andares acima daquela agência. Do outro lado da cidade, nos escritórios executivos da Meridian, Eleanor Matthews, vice-presidente executiva e braço direito de David, há 15 anos, estava revisando os relatórios trimestrais quando sua linha privada tocou. Apenas 5 pessoas em toda a organização tinham esse número. Ela atendeu imediatamente. Eleanor Matthews, disse ela de forma concisa. Eleanor, é o David, disse a voz do outro lado da linha. Estou lá embaixo, na agência principal. Preciso de você aqui agora. Não houve explicação, nem contexto, mas não era necessário. Em 15 anos, David nunca tinha feito um pedido desses sem um bom motivo. Estou a caminho, respondeu ela sem hesitar, já de pé e pegando no crachá. David encerrou a ligação e se virou para Thomas. Obrigado pela paciência. Acredito que as coisas estão prestes a mudar. Thomas parecia confuso, mas permaneceu respeitosamente em silêncio. Do outro lado do saguão, Derrick se aproximava com passos longos e irritados, claramente descontente por suas instruções não terem sido seguidas à risca. Acho que fui claro, disse Derrick, irritado com Thomas. Retire este homem das instalações imediatamente. Antes que Thomas pudesse responder, David estendeu a mão e começou a retirar os pelos faciais sutis que haviam sido aplicados naquela manhã. O adesivo saiu facilmente, revelando a queixa familiar que aparecia nos relatórios anuais e materiais de marketing da Meridian. Em seguida, foram os óculos, removidos e guardados no bolso. David ficou mais ereto, sua postura mudando da postura ligeiramente curvada que ele havia adotado como parte de seu disfarce para a presença imponente que seus funcionários conheciam bem. A irritação de Derrick se transformou em confusão ao observar essa transformação começar. Ao redor do saguão, outros funcionários começaram a notar algo incomum acontecendo perto da entrada. O zumbido da atividade bancária começou a se acalmar à medida que mais olhos se voltavam para a cena que se desenrolava. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Derrick, embora sua voz tivesse perdido um pouco da autoridade anterior. David não respondeu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso interior e tirou o seu crachá de identificação, o cartão de acesso executivo com a distintiva borda dourada que lhe dava acesso a todas as áreas das operações globais da Meridian Financial. Segurou-o na mão, mas ainda não o mostrou. As portas da entrada principal se abriram com violência. Eleanor Matthews, impecavelmente vestida com um terno sob medida, entrou com um andar decidido que lhe rendeu o apelido de Furacão entre os funcionários da Meridian. Seu rosto era uma máscara de intensidade controlada enquanto examinava o saguão, localizando rapidamente David. Parem tudo agora mesmo, ordenou ela, sua voz ecoando pelo espaço agora silencioso. A autoridade em seu tom era inconfundível.
Todas as cabeças se viraram, todas as conversas cessaram. Até Derek deu um passo instintivo para trás. O olhar de Eleanor varreu o saguão antes de se fixar em Derek com intensidade laser. Senhor. Thompson, presumo? Derek assentiu em silêncio, com confusão evidente no rosto. Ele reconheceu claramente a vice-presidente executiva, mas não conseguia entender por que ela estava se dirigindo diretamente a ele ou como sabia seu nome sem ter sido apresentado. Eleanor se virou para a multidão de funcionários e clientes reunidos, sua voz projetando-se claramente por todo o espaço. Senhoras e senhores, podem me dar sua atenção, por favor? Preciso deixar algo absolutamente claro para todos nesta filial. Este homem, ela apontou para David, é David Gaston, fundador e CEO da Meridian Financial. As palavras caíram como um trovão no saguão silencioso. Suspiros ecoaram por todos os cantos. Um cliente deixou cair uma xícara de café e o líquido se espalhou pelo chão de mármore sem que ninguém percebesse. O jovem casal negro que David havia notado anteriormente trocou olhares chocados. O rosto de Derek Thompson ficou tão pálido que parecia que alguém havia aberto uma válvula. Sua boca se abriu e fechou sem produzir som, como um peixe que de repente se encontra em terra firme. Ao lado dele, Vivian, que havia saído do escritório para ver o que estava acontecendo, agarrou a mesa mais próxima para se apoiar, pois seus joelhos estavam visivelmente fracos. Isso não é possível. Derek finalmente conseguiu gaguejar. O senhor... Gaston está bem na sua frente, Eleanor concluiu por ele. O homem que você acabou de chamar de canalha, o homem a quem você se recusou a ouvir com imparcialidade, o homem que você mandou a segurança escoltar para fora do seu próprio banco. David deu um passo à frente, a transformação agora completa. Sem os elementos do disfarce, com sua postura natural e presença imponente restauradas, ele era instantaneamente reconhecível como o homem cujo retrato estava pendurado no saguão. Ele apontou para a lapela do paletó, onde uma pequena câmera quase invisível estava discretamente presa. Toda essa interação foi gravada, afirmou David calmamente. Junto com as imagens de segurança do próprio banco, agora temos uma documentação completa do que aconteceu aqui hoje. A agência ficou em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que tem peso e substância. Os clientes ficaram paralisados, testemunhando uma cena que nenhum deles jamais esqueceria. Os funcionários se entreolharam com horror crescente à medida que as implicações ficavam claras. O rosto de Derek agora havia passado de branco para um cinza doentio. O reconhecimento surgiu em seus olhos quando ele finalmente percebeu o disfarce mínimo. Sr. Gaston, Houve um terrível mal-entendido, começou ele com a voz trêmula. Se eu soubesse que era você... Essa é precisamente a questão, Sr. Thompson, interrompeu David com voz gelada. Você não deveria precisar saber quem eu sou para tratar um requerente de empréstimo com dignidade e justiça. O fato de que você teria se comportado de maneira diferente se soubesse minha identidade apenas confirma o que aconteceu aqui hoje. Eleanor deu um passo à frente, com uma expressão que combinava controle profissional e fúria mal contida. O Sr. Gaston vem recebendo reclamações sobre esta agência há meses, anunciou ela, em voz alta para que todos ouvissem. Alegações de práticas discriminatórias de concessão de empréstimos, tratamento diferenciado com base na raça, direcionamento de candidatos qualificados pertencentes a minorias para produtos de empréstimo desfavoráveis. Hoje, ele decidiu ver isso com seus próprios olhos. David examinou o saguão, fazendo contato visual com vários funcionários antes de se dirigir a toda a sala. Fundei este banco há 20 anos porque meus pais tiveram empréstimos negados por causa da cor da pele, disse ele, com a voz ressoando com emoção controlada. Nada mudou. A mesma discriminação contra a qual construí esta instituição para combater a infectou por dentro. Ele caminhou lentamente em direção ao centro do saguão, com o crachá agora em destaque na mão. Todos os clientes merecem o mesmo respeito, a mesma consideração e a mesma avaliação justa de suas qualificações, independentemente de sua raça, de como se vestem e de serem ou não CEOs. David virou-se para Derek e Vivian, com uma expressão resoluta. A discriminação não tem lugar no setor bancário, não tem lugar nos Estados Unidos e certamente não tem lugar no meu banco. Eleanor deu um passo à frente, apontando diretamente para Derek e Vivian. Vocês têm 7 minutos para recolher seus pertences, disse ela friamente. Todos vocês que participaram deste episódio vergonhoso.
A segurança irá acompanhá-los para esvaziar suas mesas e entregar suas credenciais. Thomas, o segurança que momentos atrás estava acompanhando David, agora estava em posição de sentido, aguardando instruções de seu chefe. Thomas, David se dirigiu diretamente a ele. Por favor, certifique-se de que o Sr. Thompson e a Sra. Chen sejam acompanhados para fora do prédio depois de recolherem seus pertences pessoais. Eles não são mais funcionários da Meridian Financial. O jovem segurança acenou com a cabeça, com uma expressão que misturava choque e uma nova determinação. Enquanto Derek e Vivian ficavam paralisados pela repentina reviravolta catastrófica dos acontecimentos, David voltou sua atenção para o jovem casal negro que ainda esperava no saguão. Com o passo digno que o levara por inúmeras salas de reunião, ele se aproximou diretamente deles. Sr. e Sra. Johnson, suponho? Sei que estão esperando para discutir um pedido de empréstimo. Terei o prazer de analisá-lo pessoalmente. Naquele momento estava sendo feita história, não apenas para a Meridian Financial, mas para os Johnsons, para todos que testemunhavam aquela cena extraordinária, e para o setor bancário, que em breve sentiria as repercussões do que havia acontecido ali naquele dia. A contagem regressiva de 7 minutos para a saída definitiva de Derek e Vivian havia começado. Mas a contagem regressiva para uma transformação fundamental da Meridian Financial e talvez do próprio setor bancário estava apenas começando. A sala de conferências principal da agência principal da Meridian Financial nunca tinha ficado tão cheia antes. Os funcionários estavam em pé ao longo das paredes, apertados uns contra os outros, em um clima de silêncio atordoado que envolvia o espaço. Apenas 40 minutos antes, eles tinham testemunhado algo sem precedentes na história do banco. Seu CEO, disfarçado experimentando e expondo a discriminação dentro de sua própria instituição. Agora, todos os funcionários da agência, de caixas, a gerentes de crédito, de funcionários de manutenção a gerentes, estavam reunidos enquanto Dave Gaston estava à cabeceira da mesa de conferências. O disfarce havia desaparecido completamente, e sua presença autoritária era inconfundível. Atrás dele, uma tela grande exibia o logotipo da Meridian Financial, ao lado da missão da empresa. Oportunidades financeiras para todas as comunidades. Quero agradecer a todos por se reunirem em tão curto prazo, começou David, com voz grave, mas comedida. O que aconteceu hoje representa um profundo fracasso, não apenas de indivíduos, mas de nossa cultura, nosso treinamento e nossos valores como instituição. Eleanor Matthews estava ao lado dele, com um laptop aberto à sua frente. Com alguns toques no teclado, a tela atrás deles mudou para exibir imagens da câmera escondida de David. Antes de discutirmos os próximos passos, acredito que é essencial que todos entendam exatamente o que aconteceu hoje, continuou David. Essas imagens serão difíceis de assistir, devem ser difíceis de assistir, mas não podemos lidar com o que não reconhecemos. Nos minutos seguintes, a sala assistiu em silêncio desconfortável, enquanto o tratamento de Derek Thompson a David Williams era exibido em alta definição. A linguagem corporal desdenhosa, o tom condescendente, a orientação descarada para produtos de empréstimo inferiores, o comentário vagabundo que selou seu destino. Intercaladas com essas imagens, havia comparações em tela dividida mostrando como os clientes brancos foram tratados durante o mesmo período. O contraste era inegável e condenatório. Vários funcionários desviaram o olhar, envergonhados. Outros pareciam chocados, genuinamente inconscientes do tratamento diferenciado que acontecia ao seu redor todos os dias. Quando o vídeo terminou, David deixou o silêncio pairar por um momento antes de falar. Este não é um incidente isolado, afirmou com firmeza. Recebemos 17 reclamações formais sobre práticas discriminatórias nesta agência somente no último ano. Passei a manhã analisando pedidos de empréstimo negados nos últimos 6 meses. O padrão é inconfundível e indefensável. Eleanor deu um passo à frente com expressão resoluta. A partir deste momento, Derek Thompson e Vivian Chen estão demitidos por justa causa, anunciou ela. Além disso, James Harrington, o supervisor de segurança que estabeleceu o protocolo que permitia que os clientes fossem removidos simplesmente por solicitarem falar com a gerência, também foi demitido. Murmúrios se espalharam entre os funcionários reunidos. Eleanor levantou a mão, silenciando-os. Deixem-me ser absolutamente clara, continuou ela. Esta não é a nossa resposta final. É apenas o começo.
David saiu de trás da mesa e caminhou lentamente entre seus funcionários enquanto falava. Ele parou ao lado de um jovem caixa que havia ficado visivelmente afetado pelas imagens do vídeo. Eu construí a Meridian Financial para ser diferente, continuou David. Para ser melhor. Hoje aprendi que falhamos nessa missão. A discriminação que meus pais enfrentaram décadas atrás ainda está acontecendo aqui, dentro dessas paredes que levam o nosso nome. Ele voltou para a frente da sala, sua expressão mudando de decepção para determinação. A partir de amanhã, implementaremos mudanças abrangentes em todas as agências da Meridian, começando por esta. Todos os funcionários passarão por um treinamento aprimorado sobre empréstimos justos, não os vídeos padronizados de conformidade com os quais vocês estão acostumados, mas sim cenários intensivos do mundo real com facilitadores profissionais. Eleanor avançou para o próximo slide, exibindo detalhes das novas iniciativas. Também estamos lançando um programa de cliente misterioso, explicou David. Indivíduos de diferentes origens raciais, com qualificações financeiras idênticas, solicitarão empréstimos em todas as agências da Meridian em todo o país. Os resultados serão publicados internamente e analisados pelo nosso Comitê de Equidade de Empréstimos, recém-criado. Antes do fim deste dia, analisarei pessoalmente todos os pedidos de empréstimo que foram negados nesta agência nos últimos 3 meses. Aqueles que atenderem aos nossos padrões de qualificação reais serão aprovados imediatamente, com ligações de desculpas feitas diretamente por mim, informou Derek aos seus funcionários. Eleanor avançou para o último slide. Uma citação do documento original de fundação do Meridian Financial. O banco deve ser um equalizador, não um divisor. O capital deve fluir com base no mérito, não no privilégio. Isso não são apenas palavras, disse David, apontando para a tela. Este é o nosso propósito, a nossa razão de existir, e a partir de hoje vamos honrá-lo ou morreremos tentando. Ele examinou a sala, fazendo contato visual com o maior número possível de funcionários. A reunião foi encerrada com a distribuição de novos materiais de conformidade e o anúncio das próximas etapas. Enquanto os funcionários saíam, visivelmente abalados pelos acontecimentos do dia, David e Eleanor permaneceram para responder a perguntas e preocupações individuais. Mais tarde naquela noite, com o sol se pondo no horizonte da cidade, o carro de David parou em frente à pequena loja de conveniência em Westwood, onde essa jornada havia começado apenas 24 horas antes. Por uma coincidência notável, ou talvez não seja coincidência alguma, em um bairro com poucas opções bancárias, os mesmos 2 homens cuja conversa havia desencadeado a operação secreta de David estavam lá, discutindo seus desafios financeiros enquanto tomavam café na pequena área de estar. David se aproximou deles diretamente, estendendo a mão em saudação. Com licença, senhores. Meu nome é David Gaston. Sou o CEO da Meridian Financial. Ontem, ouvi sua conversa aqui sobre as dificuldades em obter aprovação para empréstimos. Gostaria de analisar pessoalmente os seus pedidos, se estiverem dispostos. O choque e a desconfiança iniciais deram lugar a um otimismo cauteloso, à medida que David explicava o que tinha acontecido, omitindo nomes, mas partilhando a revelação mais ampla da sua experiência disfarçada. Quando se separaram, 1 hora depois, os 2 homens tinham compromissos nos escritórios executivos da Meridian, na manhã seguinte. Para David Gaston, a jornada que começou com uma conversa ouvida por acaso se transformou em uma missão para recuperar não apenas o propósito do seu banco, mas a própria premissa do crédito justo nos Estados Unidos. O disfarce havia desaparecido, mas a clareza que ele proporcionou permaneceria, influenciando todas as políticas, todas as contratações e todas as decisões de crédito daqui para frente. Se você gostou desta história, clique no botão inscrever-se e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender. Até a próxima!